Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Irmãos, convido a todos a abrirem a Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 22, versículo 39. No título da Bíblia que se encontra em minhas mãos, fala Jesus no Getsemane. Aleluia. Lucas, capítulo 22, no versículo 39. Leremos até o 46, do 39 ao 46. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Aleluia, Pai. Aleluia. Versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo dos céus que o confortava. Versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em Aleluia. tentação. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Orarei mais um pouco, irmãos. Conforme a passagem aqui do Getsemane, Jesus costumava a ir no Monte das Oliveiras, ali naquele lugar reservado chamado Getsemane. E Jesus diversas e diversas vezes por ali orou. Ali naquele monte existem árvores com mais de 2000 anos, segundo os estudiosos. E aquelas árvores tiveram um grande privilégio que eu nem nenhum de nós aqui tivemos. O privilégio de ver Jesus passar para cada oração. O privilégio de ver o Mestre a cada instante. Amém. Assim como Jesus orava, procuro eu também fazer isso. O Senhor já trouxe a mensagem toda, em todas as palavras que foram ditas, desde as orações, a palavra introdutória, com o irmão Alex e com a irmã que está dirigindo o culto. O Senhor já ministrou toda a palavra dele. E conforme a irmã disse, vou orar mais uma vez. Amém. Assim Jesus fazia. A Aleluia. palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Está aqui. Vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito Amém. é forte. Aleluia. Olha para o Senhor. Aleluia. Grandioso Deus e Pai amado, louvado e engrandecido é o teu santo nome, meu Senhor. Deus querido, a Ti agradeço, Senhor, por cada coisa que aconteceu, Senhor amado, em minha vida, Senhor, Aleluia, e Pai. a todos os meus irmãos. Jesus amado. Pai, eu agradeço-te, Senhor, até o que eu não percebi, Pai, porque a cada respiração e inspiração, Senhor, são muitas bênçãos derramadas sobre a minha vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, peço-te perdão, Pai amado, por toda e qualquer coisa, Pai amado, porque, Senhor, eu acredito, Senhor, nas tuas palavras, e tu disseste, Pai, que nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, Senhor. Então, Senhor, eu me arrependo constantemente, Senhor, e que seja assim conforme a tua vontade, Senhor. Aleluia. Uma coisa eu te peço, ó Deus, e isso eu farei, Senhor, estar em tua casa, estar em tua presença, Aleluia. Senhor, todos os dias, Pai.
Pai. Aleluia. Pai, tudo que tenho, Senhor, e tudo que vou ganhar, e tudo que já tive, Senhor, tudo pertence a Ti, Pai. Aleluia. Todo estudo, toda leitura, Senhor, tudo pertence a Ti, Senhor. Nada, Senhor amado, me pode ser dado, Senhor, se não houver, Pai, a Tua palavra. E para a Tua glória, Senhor, o que é Teu, Pai, eu peço-Te, ó Pai, para expressar conforme a Tua Aleluia. voz. Que Tu dês, Senhor, a cada palavra, a cada leitura, a cada olhar, a cada gesto, porque Teu, Senhor, é todo o reino. Tua é toda a glória. Aleluia. E Teu é todo o poder. Glória, glória a Deus. Senhor, Tu és o mesmo. Aleluia. Hoje e sempre, É verdade, eternamente, Senhor. meu Deus. Aleluia, Jesus. Eu Te entrego a minha vida, Senhor. Deus. Não só hoje, Senhor, Trabalhando mas nisso, Pai. todo sempre, Senhor. Para que Tu faças tudo conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Abençoa a cada um aqui, Pai. Abençoa cada um nesse Oh, local, Pai trabalha isso amado. no coração, meu Pai. Que, ó Deus amado, Tu possa fazer, Pai, conforme a Meu Tua Deus. vontade. Aleluia. Fala a cada coração, Senhor. Abre, Senhor amado, conforme o Teu querer, Pai. É verdade, Porque Senhor. aquele que abrir a porta para mim, assim diz o Senhor Jesus, eu entrarei e cearei. Então, Senhor, que corações aqui possam ser, Senhor, voluntariamente abertos, Pai. Que tu possas Aleluia, em nome de ceiar. Jesus, E meu que Pai. toda palavra, Senhor amado, seja totalmente vinda de Ti, Senhor. Porque nada Amém, sei, Senhor. mas Tu, Senhor, o sabes. Eu Te agradeço, irmão, do Seu Filho Jesus. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória. Irmãos, a palavra do Senhor aqui no Getsemane, conforme fora dito, era um local onde o Senhor diversas vezes ele ia a orar. E antes de dar a introdução nesta palavra, quero citar dois ditados populares para colocar uma interrogação na cabeça de cada um de nós, para que possamos transformar tudo isso para a glória de Deus. Existe um ditado que diz: quem tem boca vai a Roma. E existe um outro ditado que diz: o seu filho, por exemplo, eu, Renato, seu filho é cuspido e escarrado você. Por que quero chamar a atenção para esses ditados populares? Quero chamar a atenção, assim como a palavra de Deus, a gente deve tomar um determinado cuidado com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente fala. Conforme o irmão falou, na excelência, no como agir. E isso também, o ouvir, o saber, o como falar, o Espírito Santo discerne. Aleluia. Mas nós façamos a nossa parte. Minha nossa. Quando diz, quem tem boca vai a Roma, o ditado está errado. O ditado original diz, quem tem boca vaia. Verbo vaiar, desaprovar. Não é vai, de andar. Esse ditado ele veio de Roma, aproximadamente devido àquelas lutas que haviam que colocavam cristãos, escravos, em que na hora que o vencedor estava em cima dele, ele olhava para o imperador e o imperador fazia um gesto, ou assim, ou assim. Quando o imperador fazia um gesto que dizia que seria não, Roma vaiava. Roma vaiava. E nós vemos como que são, desde os tempos antigos, as pessoas. Uma vida ali para ser morta, e quando não era morta, que o imperador dizia não, eles vaiavam, eles reprovavam. E quando diz também, Renato, seu filho é cuspido, escarrado, você não é cuspido, escarrado, é esculpido em Carrara. Carrara é um tipo de mármore em que você pode fazer determinados desenhos para que fique com melhor perfeição. Irmãos, por que eu trago esses dois ditados populares para antes de começar a palavra? Às vezes a palavra de Deus, ela é ouvida e ela é passada de forma um pouco diferente e vai se perdendo. Na minha opinião, o segundo maior teólogo de todos os tempos, e vou simplificar a palavra teólogo para vocês entenderem, teólogo é um homem que ensina sobre Deus. Teo, Deus, logia, estudo.
teólogo, um homem que ensina do estudo de Deus. Este homem que falo é Paulo, Paulo de Tarso. Este homem, em minha pequena opinião, seria o segundo maior teólogo de todos os tempos, o segundo maior homem a ensinar a palavra de Deus de todos os tempos. Este homem escreveu aproximadamente quase que a metade do Novo Testamento. E quando este homem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 11, está mais preciso, haviam os crentes de Bereia. E Paulo, aquele homem com todo discernimento, aquele homem com estudo, que estudou aos pés de Gamaliel, aquele homem que trouxe todo esse discernimento a gente, aquele homem que Lucas o acompanhou, e o doutor Lucas, que aqui citamos, este doutor escreveu sobre aquilo que Paulo falava a ele. Até é dito que este é um evangelho paulino, devido a ser o que Paulo, ele caminhou com Paulo, e ele passou as experiências de Paulo para o papel. Uma coroação para esse homem de Deus, que, como o Senhor disse, ele sofrerá pelo evangelho. E aqueles crentes de Bereia, Paulo pregava, e eles pegavam a Bíblia, vamos dizer assim para o dia de hoje, pegavam a palavra e liam, confrontando. Ele era um mestre, ele era um doutor da lei. Mas aqueles crentes de Bereia, aquele povo de Deus era prudente, olhava e lia. Irmãos, por que eu trouxe esses dois ditos para isso? Saibamos, o que nos capacita, o que nos dá o entendimento é a busca. Cada um vai buscar de acordo com o seu disponibilizar. Claro, nem todo mundo vai ter muito tempo, mas se a gente pegar e dar uma lida, 1, 2, 3 versículos, a irmã trouxe um versículo que trouxe um entendimento que parece que vinha uma mão e arrancava, que foram das rãs. Quando a gente lê, o intérprete é o Espírito Santo. Verdade. Mas nós devemos ter a vontade também de aprender. Amém. Eu posso errar, qualquer um de nós podemos errar. Mas saibamos ser prudentes. Amém. Se ouvir, e Provérbios diz: o simples dá crédito a toda a palavra. O que seria esse simples? Seria mais ou menos uma pessoa desleixada. E por que eu digo tudo isso? Para crescimento de cada um de nós. Aleluia. Muitas vezes nós dizemos: a palavra do Senhor, ela é viva e se renova a cada dia. Amém. E muitas vezes a gente não entende alguns dos sentidos dela. Para a glória de Deus, o Espírito Santo do Senhor, vou dar duas qualificações. A palavra de Deus é viva e se renova a cada dia. Aleluia, Pai. Por que a palavra de Deus é viva e se renova a cada dia? Primeiro, a palavra de Deus, ela não é exemplos. A palavra de Deus, ela é princípios. Então ela extrapola todos os tempos. A palavra é única, desde a Torá até hoje é a mesma. A palavra é a mesma. Cristo diz: não vim para descumprir, mas vim para cumprir. Aleluia. E cumpriu tudo. Foi ótimo filho, estudou lá como os judeus, fez todas as coisas, se preparou e só começou o seu ministério aos 30 anos. E por que a palavra de Deus é viva e se renova a cada dia? Porque elas são princípios. Por exemplo, Pedro chega para Cristo e fala: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Não 3 vezes, né, Senhor? Mas 7. Aí Cristo fala: Pedro, não perdoe 7, mas 70 vezes 7. Se a gente for olhar grosso modo, vamos dizer: opa, tem que perdoar meu irmão 490 vezes ao dia. Tudo bem? Não está errado. Mas vamos se aprofundar um pouco mais para explicar o que é princípio. Quando Pedro fala 3 vezes era pela lei rabínica, a lei dos rabinos. Era como os fariseus, como os estudiosos entendiam. Senhor, devo perdoar como os doutores da lei? Aqueles hipócritas? Não, né, Senhor? 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. Aí Cristo chega
e fala: Pedro, não Aleluia. 7, mas 70 vezes 7. Aleluia. O que Jesus estava dizendo? Pedro, não perdoe só de forma perfeita, mas perdoe de coração. Aleluia, Porque quando Pai. você multiplicava algo, queria dizer aumente. Pedro, não seja apenas perfeito, mas de coração. Aonde eu encontro base na Bíblia? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarás o reino dos céus. Porque se não houver amor, nada adianta. Aleluia. Não adianta falar, como o irmão falou. Não adianta pular, rodar, aquela coisa toda, Coríntios 13. Se não houver o amor, nada adianta. Irmãos, às vezes a gente não tem uma ideia do que são as coisas. Mas o Senhor a cada dia vem dando algo para nós. E façamos, como o irmão disse, com excelência. Amém, Senhor. A Bíblia relata um homem chamado Salomão. Esse homem, Salomão, Deus deu a ele sabedoria. O que queres? Sabedoria. Amém, Muito Senhor. bom. Pediste sabedoria Mistério. e vou lhe acrescentar riquezas. E este homem, em determinado pedaço da Bíblia, diz o seguinte: maior é a rainha de Sabá do que Salomão. Ué, mas antes dele não houve ninguém mais sábio, depois dele ninguém mais. Sabe por quê? Maior não é o pregador, maior não é o grande dos grandes, maior é quem recebe a palavra do Senhor. Glória. Maior é aquele que pequeno ouve, a palavra entra e causa o princípio Amém, do Senhor. Senhor. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Os líderes sofrem mais? Sofrem. Meu Pai. Todo mundo que tem um chamado maior vai sofrer mais, mas mais importante são os pequenos, são aqueles que ouvem. A rainha de Sabá foi lá e ouviu o que Salomão fazia. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: quem é a pessoa mais importante dentro da igreja? Jesus. E depois de Jesus, são as ovelhas que vêm ouvir a palavra do Senhor. Não é o pregador, não. O pregador é o menor. Estou colocando-me eu hoje nesta posição, falando: o pregador não é o maior. O maior é quem está a ouvir. Entende o que Deus quer falar. E nós vemos, irmãos, por que a palavra é princípio? Aleluia, Pai. Porque princípio é estilo de vida. Princípio é modo de viver. Os judeus dizem que o judaísmo não é religião. O judaísmo é modo de viver, estilo de vida. Princípio. O cristianismo não é apenas religião, meu irmão. Foi o que o irmão disse com sábias palavras. O Senhor usou ele. O cristianismo é estilo de vida. Não é apenas vou perdoar 3 ou 7 ou 490. É estilo de vida. Cristianismo é viver aquilo que o nosso Senhor Jesus colocou. E por que você traz tudo isso, meu irmão? Porque entra agora a segunda coisa. A nossa vida é o proclamar de Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo passou, isso se renova a nossa vida. Por isso que a palavra é viva e se renova a cada dia. Porque a palavra de Deus, o cristianismo é estilo de vida e a cada dia nós proclamamos Jesus na nossa vida. Ela não é várias interpretações, mas é estilo de vida e mostrar. Quando alguém olha para a minha vida, para a sua, para a de vocês, ela olha e vê o brilho de Cristo. Aleluia. Por isso que a palavra é viva, porque você coloca a vida. Porque você tem Cristo dentro do teu coração. Aleluia. Porque o teu estilo de vida Aleluia. é um estilo de vida cristão. É um modo de viver cristão. Aleluia. E por que trouxe toda essa informação? Não para poder confundir a cabeça de vocês, mas para poder falar sobre a parte do Getsemane. A irmã disse sobre a parte de orar. E Jesus diversas vezes caminhava no Getsemane e ia ali orar. Diversas vezes. Mas essa parte aqui do Getsemane, essa aqui foi diferente. O Senhor Jesus, ele a cada caminhar, a cada passo, ele ia em direção à cruz do Calvário. Cada passo, ele estava abreviando o que ele veio a fazer. O estar consumado
Aleluia, Pai. Toda a vida dele, todos nós fomos e seremos remidos por esse sangue. Amém, Senhor. Diariamente. O Senhor Jesus caminhava ali. E eu vou conjecturar de uma forma que cada vez que o Senhor ali caminhava, conforme disse, ele ia se aproximando para a cruz. E quando chega essa parte que ele pede para os discípulos orar para o ajudarem, e ele se coloca na posição de oração. Aleluia. E começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. E ele repete 3 vezes, pelo menos, a Bíblia, em outras versões, aqui em Marcos, em Mateus, mostram, pelo menos 3 vezes ele faz a mesma oração. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí vem a palavra mais profunda. Todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Jesus Cristo estava ali. Alguns dizem que seria a oração mais humana dele, uma das orações mais humanas que Cristo fez. Naquele momento, o peso de todos os pecados o início da fundação do mundo até o término do mundo estavam começando a se encaixar em seus ombros. Imagine quando a gente coloca um peso em nossos ombros e começamos a arriar. Naquele momento, o Senhor Jesus estava começando a sentir mais intensamente, porque era o momento que estava se encaixando isso tudo. Imagine quantos pecados, desde a fundação até o término. E o nosso Senhor começa a orar e como as gotas caem como gotas de sangue. E eu vou fazer uma pequena conjecturação sobre o lugar onde ele estava orando. O lugar Getsemane, ele quer dizer prensa de olivas, prensa de azeitonas. E lá até hoje tem diversas prensas de azeitona, diversas prensas para fazer o azeite. E vejamos que parecia ali naquele momento que o Senhor Jesus estava sendo espremido, porque como sangue pingava. Naquele momento o Senhor Jesus estava recebendo, como já falamos, todo o peso. E vou colocar a prensa de azeite como as provas que nós todos temos passado nas nossas vidas. Cada prova é uma prensa. O Senhor Jesus estava sendo provado. Tem um louvor muito bonito que eu gosto muito, que ele diz: o Getsemane foi que o meu Jesus orou. Aleluia. Se entregando ao Pai, mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior de todas as provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver o mestre a chorar. E foi por vocês. Aleluia. Que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Gesto único que Aleluia. nada, nem ninguém, nem antes, nem depois vai poder superar. Os sacrifícios eram feitos com cordeiros, com ovelhas, porque elas eram inocentes. Mas o preço de uma ovelha ainda é menor que o preço de um homem, porque o homem, o Senhor, deu sopro de vida. Era necessário cada ano renovar essa purificação. Então todo ano era feito. Com o Senhor Jesus, não. Com o Senhor Jesus, ele, sem máculas, sem pecados, puro, se entregou. E simbolizando o homem e a mulher de Deus como uma azeitona e a prensa como as provas de nossa vida. Normalmente, a prensa, ela prensava 3 vezes a azeitona. 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque sem Ele, nada somos. Aleluia, verdade.
E na primeira prensada, na primeira prova de nossa vida, sai o primeiro azeite. É o puro, é a primícia. E essa primícia, ela era destinada a Deus. As primícias são do Senhor. Todo o nosso esforço, toda a nossa lágrima, tudo que a gente faz de coração, as primícias são para Deus. A nossa vida, a gente olha e fala, Senhor, está difícil, mas Senhor, eu te amo. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor se agrada quando olha. E você está passando prova, eu estou passando prova, não é porque nós somos errados em tudo, ou estamos sempre errando, não. Existe um homem aqui descrito chamado Jó, em que se fala que o livro é o livro mais antigo que Moisés haveria escrito, primeiro, antes até do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E este homem é bem enfático a palavra em dizer, justo, reto diante de Deus. E esse homem passou coisas absurdas. E o maior segredo, a maior maravilha é ver aquele homem passar por isso tudo e mesmo assim não blasfemar contra Deus. Quando nós somos amassados pela prova da vida, alguns às vezes vão dizer como aqueles amigos, você está em pecado, você está fazendo isso. Mas a tua primícia é para Deus. O teu primeiro azeite, a tua primeira unção é de Deus. Aquele azeite era usado também para acender o fogo do candelabro dentro do Santo dos Santos. O candelabro era assim, uma coisa que tinha um 7 para ser um pouco simples. Era como se fosse um local para colocar velas com 7. E ali era acendido fogo. O fogo ali era aceso, para ser bem simples. E esse azeite puro, esse primeiro azeite, era feito para colocar e acender ali. O que traz para a nossa vida? O fogo do nosso coração, a primícia, o fogo aqui dentro. É para Deus. E esse azeite também era usado, essa primícia, isso tudo é primícia, era usado para ungir homens e mulheres. Samuel veio e o Senhor, vai lá, unge Davi. Samuel vem e quando o Senhor mostra, é esse. Ele pega aquele azeite, aquela primícia aí. Eis que o Senhor te levanta a partir de hoje como rei de Israel. A vida do homem e da mulher de Deus tem que ser para ungir. A vida do homem e da mulher de Deus, apesar de provas, apesar de lutas, é para fazer o quê? É para abençoar. Samuel ali estava abençoando a Davi. Samuel ali estava fazendo com que aquela vida fosse uma vida próspera para Deus. E o que é unção? Unção é uma coisa que ninguém pode te dar. Ninguém, só Deus. Unção é uma coisa que faz você fazer o que você nunca faria, humanamente dizendo. Unção é uma coisa que te leva onde você nunca poderia ir. Unção te coloca no posto onde homem nem mulher algum. Aleluia! Nada. Aleluia. Mas só Deus. Mas lembremos, o azeite é feito na prova. Mas quem dá a vitória, quem manda ungir é o Senhor. Aleluia. Está na prova? Está difícil? Está doendo? Tu vai ungir vida. Tu vai trazer vida. Tu vai manter o fogo aceso dentro do teu coração. Aleluia. Tu vai ser a primícia do Senhor. O azeite era usado para muitas coisas naquela época. O azeite era o principal alimento. E a gente vê na segunda vez que é prensado o azeite, a prova continua. Senhor, essa prova foi difícil, Senhor, mas eu te honrei. Não foi à toa que os amigos de Jó vieram, né? Veio 1, veio 2, veio 3. Ó a prensa, veio a mulher, ó a prensa. Mas em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. E veio a segunda prensa.
A segunda prensa do azeite, ela servia para alimento. Sim, servia para alimento. E você fazia tudo com aquilo, bolo, pão, coisas diversas. Era vendido nos mercados, era exposto para as pessoas. E o que isso traz para a nossa vida? A vida do homem e da mulher de Deus tem que ser alimento para todos. A vida do homem e da mulher de Deus, meu irmão, o que você disse pelo Espírito Santo, tem que ser o que você vê e fala: Senhor, aquele homem e aquela mulher estão passando prova, mas ele está dando glória a Deus. Eu quero saber que Deus é esse. Aleluia, aleluia. A vida do homem e da mulher de Deus tem que ser alimento. E quem é o alimento? Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. A vida do homem e da mulher de Deus tem que servir de alimento, tem que levar a palavra de Deus. Por mais que amasse, por mais que tenha prova, essa prova vai passar. Aleluia. E quem vê, muitas vezes a gente não vai nem saber, vai glorificar a Deus. Às vezes eu dá às vezes. Uma vez eu, parado com dois amigos no carro, um num carro, outro no outro, aí Deus começou no meu trabalho e tal, Deus tocou no meu coração, eles começaram a perguntar: mas o Daniel, o José e tal, não sei o quê. E Deus foi, eu falei: Senhor, a palavra é tua, eu não sei nada. E comecei falando, tal, o Espírito Santo foi discernindo. E éramos 4, eu e mais 3. E eles perguntavam. Pensou eu que eram para 3. Dias depois, o rapaz do posto, quando eu paro, o rapaz: olha, é você, aquele homem de Deus que estava falando ali, 3 horas da manhã. Eu falei: Senhor, que isso? Muitas vezes a gente não vai ver o que a prova, o que a prensa vai fazer na nossa vida. Mas o Senhor sabe. E bendito, louvado e engrandecido é o nome do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala sobre um homem chamado Elias. Esse homem pega e quando foge de Jezabel, Deus manda ele daqui a pouco ir lá para a casa da viúva de Sarepta. E ele vai. Olha a prova. Quando ele passa lá, ele chega, aí Deus vai lá até ela, faz um bolo para mim. E o que ele faz com aquela mulher em toda a prova dele, hein? Ele traz azeite. Ele está na prova. Jezabel quer matar ele. A prensa está amassando. Mas primeiro ele dá glória a Deus. E depois, na segunda, ele alimenta aquela mulher. E além do mais, ele alimenta de vida, de sopro de Deus, o filho daquela mulher que morreu. Porque vieste para mim, vieste para trazer prova. Ele vai até lá: Senhor. Novamente a primícia do alimento. E a segunda alimenta: Senhor. E aquele menino nasce. Novamente, renasce, revive. Outro homem que substituiu ele na caminhada, Eliseu. Eliseu pega e também traz azeite para uma mulher. E o azeite é multiplicado e multiplicado e multiplicado. É na prova do homem e da mulher de Deus que a gente traz alimento do Senhor. E o terceiro azeite, irmão Alex, o terceiro azeite é o azeite que menos valia. A prova está apertando. A prova está apertando. A gente se sente nada. A gente está lá embaixo. As pessoas olham e falam: não vale nada. Ah lá, não presta. Ah lá, não serve para nada. Mas o terceiro azeite, ele servia para sabonete. E conjecturando, o sabonete faz o quê? Limpa. Mas o sabonete limpa, mas quem é que verdadeiramente limpa? É a água. É a água, porque o Senhor é a água da vida. É na prova que ninguém vai falar: não vale nada, não presta lá. Tá, ó, tá. O Senhor vai te
pode usar para purificar a vida de outros, limpar. Mas quem limpa é Deus, é a água. Nós somos instrumento. Sabonete é instrumento de limpeza, mas a água que purifica. Aleluia. E aquele terceiro azeite também servia para acender as lanternas. Naquela época não tinha luz assim como nós temos, vários postes, pilhas, lanternas a pilha. Naquela época era mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos desse tamanho aqui. As lamparinas. E se colocava azeite nas lamparinas. E aquele azeite mantinha a luz dentro da casa. O Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A referência que o Senhor dá, uma das explicações é essa. O pouco azeite que a tua vida tem dado, tem iluminado casas, vidas, famílias. Se você fosse andar nas ruas, deveria andar com uma lamparina daquela, tão pequena como qualquer um de nós, mas que na escuridão, opa, vem alguém ali, vem um homem de Deus, porque ele tem azeite e ele tem fogo. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. As trevas não prevaleceram. Aleluia. E tinha mais uma coisa muito importante. Irmão, não falei que o Senhor disse toda a pregação pela vida de vocês? O Senhor já deu a pregação toda pela vida de vocês. Aleluia. O terceiro azeite, haviam famílias que não tinham condições de comprar o segundo, que era mais caro. Porque o terceiro azeite era aquele azeite ralinho, aquele azeite fraquinho. Já era aquele azeite já que estava quase com a casca misturada. Era aquele azeite sem valor. Aquele azeite sem valor servia para os mais pobres, os mais necessitados que não tinham como se alimentar. Palavra do Senhor Jesus. Visitai o órfão, aleluia, a viúva, o estrangeiro. Os necessitados podem dizer que você não vale nada. Tu pode estar amassado até o chão, mas a tua vida vai alimentar a vida daqueles que precisam. Porque eles não precisam do segundo azeite da soberba de alguns. Alguns que valem muito. Mas ele precisa do terceiro azeite da simplicidade. Ele precisa da vida de quem quer o Senhor a todo custo, por amor à vida de Cristo. Não adianta a soberba, não adianta o valor. O valor quem dá é Deus. Pode estar amassado, pode estar caído, pode não valer nada para ninguém. Mas o Senhor fala: Aleluia. esse é vaso importante para mim. Aleluia. Vai lá, profeta, vai lá. Ele matava crente, mas agora ele vai sofrer pelo meu evangelho, pela minha palavra. Essas são as três funções do azeite. Está amassado? Está pensado? Agora a gente entende um pouco do que Jesus estava passando quando o suor parecia como gotas de lágrimas. Agora a gente entende o quanto ele foi prensado. Porque todas as palavras, todos os ensinamentos dele são para colocar em cada tábua dos nossos corações. Aleluia. Mas nesses três mistérios, existe um maior. Vamos relembrar. O primeiro azeite da tua vida, primícia para Deus. O primeiro azeite da tua vida, ungir e abençoar o teu irmão. O primeiro azeite da tua vida, o fogo do Santo dos Santos. Fogo no altar. Isso aqui pode até ser considerado um altar. Mas o primeiro e maior altar está dentro do teu e do meu coração. Porque aonde quer que você vá, esse altar tem que estar aceso com o fogo do Senhor. Sim, meus irmãos. E o azeite da primícia era para acender o Santo dos Santos.
Vocês sabem o que é altar? Altar é um ponto de ligação do Senhor para o homem. E o maior altar do homem não é esse. Não é esse aqui que, para a glória de Deus, o Senhor está me permitindo trazer palavras. Mas é o coração de cada um de nós. É como andamos, irmão. É como fazemos as coisas. É como cada dia refletimos. O Senhor Jesus está do nosso lado. Podemos errar, sim. Mas o Senhor Jesus está do nosso lado e fala: filho, serve, filho. Amém. O Senhor Jesus, as pessoas mais terríveis, Ele não apontou de forma... Não. Ele sempre trouxe a palavra para que elas entendessem e fossem curadas e salvas. Profecia é exortação, que é a correção para o bem. Edificação, que é para crescimento. E consolação, que é receber uma palavra de consolo. E o segundo azeite é o azeite do alimento, que a minha e a sua vida. O terceiro azeite é o azeite que serve para sermos usados para abençoar aquela vida que o Senhor vai limpar, vai purificar. Serve para alimentar o pobre, o necessitado, aquele que muitos não vão até lá. E aí está o grande mistério. Cada um de nós é uma azeitona. Cada um de nós é uma azeitona. Quando você prensa uma azeitona, será que vai dar muito azeite? Não, bem pouquinho. Mas isso é mistério de Deus. Porque uma azeitona dá pouquinho, mas muitas azeitonas dá muito azeite. O que o Senhor quer falar? Aleluia. O Senhor quer dizer que todo aquele que é chamado pelo meu nome, todo aquele que anda na minha presença, Meu Deus! todo aquele que for ser provado para ser aprovado, a igreja do Senhor unida. Não existe essa briga que o inimigo tenta colocar no meio das congregações, das denominações. Nós devemos nos unir. Aleluia! Porque se um prega, o outro cura. Se um cura, o outro leva comida para o necessitado. Há lugares que eu não posso ir, mas vocês poderão ir. Há lugares que vocês não poderão ir, mas eu poderei ir. E assim, cada um de nós. Amém, Jesus. Eu não posso entrar no teu trabalho, ela no dele, ela no dele. Mas se uma vida, uma alma for tocada pela minha e pela tua vida, nós teríamos hoje aqui. Um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas abençoadas, contando o abençoado pequenininho ali também. A vida dele é bênção também. Então, veja. Isso tudo não é galardão para uma denominação, seja congregacional, metodista, Casa do Oleiro, Assembleia de Deus, qualquer que seja. É do Senhor. Aleluia. Porque todos, quando o Senhor olha de cima, o Senhor vê a minha igreja. Opa! Ele vê individualmente. Somos igrejas ambulantes. Somos, como uma vez o pastor Carlos citou, somos embaixadores do Senhor. Embaixadores do reino de Deus aqui na terra. O que é um embaixador? É alguém que está numa embaixada que representa aquele país. Nós representamos o reino do Senhor na terra. Cada um que é chamado pelo nome do Senhor. Então, irmãos, a prova vai vir. A prova já veio, a prova está vindo. Mas a cada uma vai haver um motivo. A cada uma, alguém vai ser abençoado. Alguns nós vamos ver. Alguns nós não vamos ver. Mas glorificado e exaltado ao nome. Porque se um leva alimento, o outro cura em nome do Senhor, o outro traz a palavra,
Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Paulo disse: se eu planto e Apolo rega, nem eu nem Apolo somos nada. Mas glorificado é o nome de Deus que dá crescimento. É assim, se nós plantamos ou regamos, não importa, façamos com excelência, façamos com coração, porque o importante é para o Senhor. Eu agradeço Aleluia, Jesus. a palavra. Aleluia.